Graça e paz, boa tarde, irmãs. Graças a Deus, mais uma sexta-feira aqui na presença do Senhor, uma comunhão gostosa, aprendizado, se conectando, conhecendo pessoas. Isso é uma bênção, irmãs. A gente sempre fala aqui, né? Muitas gostariam de estar aqui e não podem. E você está aqui, nesse momento gostoso. Quem tem vindo aqui nas sextas-feiras do mês de julho e tem aprendido, diga obrigada, Senhor. Vocês têm aprendido, irmãs? Tem sido uma bênção, não tem? Está colocando em prática? Porque, né, tem a parte teórica, mas tem a prática, que é a ação. Você precisa agir para que tudo aconteça, não é verdade? Tem a parte sua, querida. Deus precisa da sua colaboração. Ele faz, Ele pode fazer tudo, Ele transforma, Ele pode tirar assim o vício, mas tem algumas coisas que Ele precisa da minha e da sua cooperação. Ele quer que você faça parte e você celebre junto com Ele a vitória. Amém, irmãs? É uma alegria receber vocês aqui, vocês de casa, uma alegria tremenda. Agradeço a liderança da igreja, desse ministério, pastora Ângela, pelo convite, pela confiança. Vamos conversar porque tem muita coisa, irmãs, para falar em pouco tempo. Assuntos importantes, irmãs, muito importantes. Vamos orar para que Deus fale. Não sou eu estou emprestando o meu corpo, a minha voz, para que o Espírito Santo fale ao seu coração nessa tarde. Amém, irmãs? Feche seus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças te damos por mais uma sexta-feira aqui na tua presença. Comunhão com mulheres, aprendizado. Oh, Senhor, que momento gostoso. Muito obrigada por esse presente, Senhor. Por essas portas, por essa casa, por essa liderança. Muito obrigada, Senhor. Senhor, agora eu te peço que o Senhor fale conosco nessa tarde, através do teu Espírito Santo, Senhor. Não seja eu, mas seja o Senhor falando através da minha vida, Pai. Fala, Senhor, e age poderosamente nos corações. Senhor, prepara cada coração que está aqui nessa tarde. E tudo aquilo que se levantar, que estiver tentando se levantar, para trazer distração, para desfocar, para atrapalhar, Senhor, o aprendizado, na autoridade do nome de Jesus, estamos repreendendo, para que bata em retirada, e que somente a tua voz prevaleça aqui nessa tarde, Senhor, e que nenhuma voz maligna tenha poder nessa tarde, Senhor. Oh Deus, fala poderosamente conosco e que haja transformação, que haja arrependimento, que haja mudança, Senhor. Nós estamos pedindo, crendo, que ouviremos testemunhos de vitória para a honra e glória do teu santo e eterno nome. Assim oramos no nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Amém, vamos falar, irmãs, continuar. Quem estava aqui sexta-feira passada? Levanta a mão. Que bonitinha eu. O que foi falado mesmo? Quem lembra dos vícios que a doutora Débora falou? Vamos ver, fazer uma chamadinha oral rapidinho aqui. Quem lembra os vícios que foram falados? Autossabotagem, que mais? Crítica, manipulação, né? Vocês lembram? Muito bem, a doutora Débora explicou o que é vício. O que é vício? Vocês lembram o que é vício? Negatividade. O que é vício? Defeito. Lembra? Ela falou que vem do latim, defeito, falha. Certo? Vamos falar mais um pouquinho sobre vício, porque esse é o tema central das nossas conversas aqui nas sextas-feiras. Vício é a condição, psicologicamente falando e fisiologicamente falando, de termos uma dependência. Pode ser em coisas, em substâncias. É uma dependência, tanto fisiológica quanto psicológica. E segundo a doutora Débora, tanto sendo psicológica quanto sendo fisiológica, dependência química e vício emocional, eles afetam a mesma área do cérebro.
Porque é vício. É um vício. Olha só a importância de você estar aqui nessa tarde aprendendo. Então, é uma dependência por uma sensação. É uma sensação boa. O vício, ele traz isso para nós, uma sensação boa. E por isso que acaba viciando. Outra questão do vício é um estado de ocupar-se, de se envolver de uma maneira repetitiva, habitual e compulsiva. Você sempre faz, porque um vício não acontece assim, de um dia para o outro. Você faz repetidamente, compulsivamente. Você vai fazendo, até que aquilo se enraiza em você e você fica viciada. E as emoções também. Você vai sempre agindo daquele jeito, pensando daquele jeito, falando daquele jeito, e acaba se instalando uma sensação em você, e você fica viciada nisso. Olha como é sério. Então, não é só questão de bebida, cigarro, drogas, jogos, pornografia, também as emoções ruins, tóxicas. Então, o vício é o mau hábito de continuar pecando. Diga assim, vício é o mau hábito de continuar pecando. Quem quer continuar pecando aqui? Misericórdia, né, irmãs? Nem eu, nem você. Mas nós somos falhas, né? Nós somos falhas, nós erramos, mas temos a oportunidade de corrigir. Não temos? Temos sim. Eu quero falar sobre essa questão de sensação, de prazeres. Eu quero abrir um parênteses aqui. Nós, como cristãs, né, eu sei que tem pessoas que estão nos visitando. Quem está nos visitando aqui pela primeira vez, levanta a mãozinha. Levanta a mãozinha assim, ó. Oh, bem-vindas, bem-vindas, bem-vindas. Vocês são muito bem-vindas aqui. Te recebemos com muita alegria. Volte outras vezes, tá bem? Então, nós que somos cristãs, nós deveríamos ser viciadas, sim, em uma coisa. Ser viciada na sensação, no prazer que é estar na presença de Deus. Quem aqui já experimentou a sensação, a experiência de estar na presença de Deus, levanta a mão. Porque você entende o que eu estou falando. Porque quem experimentou essa experiência de estar na presença de Deus, não quer mais ficar sem. Não consegue mais ficar sem, porque é algo extraordinário, maravilhoso. Não tem nada, nenhum prazer nesse mundo que pode ser melhor do que estar na presença de Deus. E essa deveria ser a minha e a sua busca habitual, todos os dias. Eu quero te fazer uma pergunta: qual é a sua prioridade? O que é prioridade para você? Responda para você. Se você respondeu algo diferente de Deus, eu peço, irmãs, que você saia nessa tarde daqui e reveja a sua agenda. Reveja a sua agenda e coloca Deus como prioridade, estar na presença de Deus como prioridade, e as demais coisas serão acrescentadas, vícios serão quebrados em nome de Jesus. Essa deve ser a nossa busca, a nossa dependência. Nós não estamos falando de vício, vício lembra dependência. Essa deve ser a nossa dependência, depender de Deus, estar na presença de Deus o tempo todo. Porque Mateus 22, 37, 38 e Deuteronômios 6, 5 diz assim: devemos amar, pois, ao Senhor, o nosso Deus, de todo o coração. Amar de todo o coração, de toda a alma e com toda a nossa força. Está escrito tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento. Essa deve ser a nossa busca diária, o nosso comportamento diário. Porque cometemos pecados, irmãs? Nós cometemos. Sabe por que nós cometemos pecados? Porque nós temos uma natureza pecadora. Assim que nós nascemos, nós já nascemos com essa natureza pecadora. Nós temos uma inclinação a fazer o que é errado. Se for nos dada uma opção entre fazer a vontade de Deus e fazer a nossa vontade, nós temos uma inclinação a fazermos a nossa vontade e não a vontade de Deus.
E isso aconteceu, para você que não conhece a história, está nos visitando ou que está nos assistindo, lá no Jardim do Éden, porque Deus nos fez com uma natureza boa. Ele nos criou com uma natureza perfeita e boa. Só que Adão e Eva erraram, pecaram, e aí entrou a natureza pecadora em nós. E assim é, desde então. Só que aí existe uma pessoa em toda essa história que não tem pecado nenhum, que é perfeito, que tem uma natureza perfeita, que é quem? Jesus Cristo. Então ele veio para nos resgatar. Então ele foi o nosso substituto perfeito na cruz do Calvário. E aí, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, nosso único, exclusivo Salvador, nós recebemos, né, a condição de termos uma natureza santa, porque habita em nós o Espírito Santo de Deus. E aí, por causa de termos o Espírito Santo de Deus, que é santo e perfeito em nós, nós temos condição de vencer, sim, a natureza pecadora. Nós temos condição, sim, de vencer vício. Nós temos condição, sim, de vencer o pecado, porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Amém, irmãs? Isso é maravilhoso. Você pode dizer, uau, graças a Deus. Nós podemos vencer, sim, todos esses vícios que foram falados já aqui, né, no mês de julho, que nós estudamos no Connect. É possível, eu sou prova disso, irmãs. Porque vocês estão olhando para uma mulher que já esteve no fundo do poço, desejando a morte, afundada em tristeza. E hoje eu estou falando aqui para as irmãs sobre vencer essas coisas. E um dia você, se você está enfrentando esses vícios, Deus vai te levantar se você deixar e se você cooperar com Ele. E você vai levantar outras pessoas para a honra e glória do Senhor. Porque o nosso Deus quebra ciclos emocionais. Quebra. E vai quebrar. Eu creio que nós ouviremos testemunhos de vitória aqui. Amém, irmãs? Então nós temos, e por isso que nós falhamos. Irmãs, nós ensinamos para os nossos filhos a mentir, a ter raiva, a ficar depressivo, a sentir inveja. Nós ensinamos? Claro que não. Mas é muito fácil de aprender isso, por causa da nossa natureza pecadora. É fácil. Por isso que é importante nós estarmos aqui conversando sobre essas coisas, porque precisa ser quebrado rápido, para não virar um vício, não criar raiz. Porque nós, irmãs, nós somos uma soma de todas as experiências que vivemos. Diz assim, eu sou uma experiência, eu sou a soma de todas as minhas experiências. E se forem ruins, vai ser também. Por isso que eu estou falando que você precisa ter uma experiência de andar com Deus. Tenha experiências com Deus, para que você seja essa soma de experiências com Deus. Amém? Então, nós não ensinamos nossos filhos. Ninguém nasce viciado em nada. Como eu disse, um vício não nasce assim de um dia para o outro, é repetido. Por isso que precisa ser cortado rápido. Rápido. E sobre essa questão da natureza, 2 Coríntios 5,17 fala sobre isso. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se você está em Cristo, você é nova criatura. As coisas antigas passaram e se fizeram novas. Glórias a Deus, irmãs, pelo que Deus fez através do único Filho dele na cruz por nós. Irmãs, nós não perdemos a natureza pecadora quando aceitamos a Jesus. Ela continua aqui, mas venceremos com a atuação do Espírito Santo que habita em nós. Vamos falar sobre, feito esse parênteses, né? Vamos falar sobre vícios da mentira e da falsidade. Olha só, irmãs. E vamos começar, e vai começar pesado. Porque Êxodo 20:16 trata desse pecado. Ele é está lá na lista dos 10 mandamentos. Lá fala assim, não dirás falso testemunho. Está lá na lista dos 10 mandamentos. Deus abomina a mentira. Deus não tolera a mentira. Não tolera. E também em João 8,44 está escrito que o diabo é o pai da mentira.
Vós tendes por pai ao diabo e quereis fazer os desejos do vosso pai? Porque se nós temos o hábito de mentirmos, nós estamos alegrando ao pai da mentira, que é Satanás. Deus nos livre, irmãos. Deus nos livre. E outra coisa, né, que é o pior. A mentira, o mentiroso, está lá na lista dos que não vão para o céu. Está lá, Apocalipse 21, 8. Está na lista dos que não vão para o céu. Não é, pastora? Então, é preocupante. Vamos nos livrar disso aqui. Por que algumas pessoas começam a mentir? Por que será que algumas pessoas começam a mentir? Talvez para conseguir algo. Para conseguir algo. Tem um exemplo que eu vou dar. Tem pais, por exemplo, crianças. As crianças aprendem a mentir de pequenininha, sabe por quê? Tem pais que são muito rígidos, muito exigentes. Não sei se você teve esse pai, essa mãe, rígido, exigente demais. E aí, para você não ser punida, para você não ser castigada, você aprendeu desde cedo a mentir. Porque você viu, puxa, deu certo, escapei. Eu contei uma mentira, enganei minha mãe e meu pai, ela não percebeu, eu me dei bem, me livrei do castigo, está tudo certo. Boa essa técnica. E aí ela começa a repetir, a mãe e o pai não se atentam a isso, deixa. E essa criança cresce, adolescente, jovem, aprendendo que mentir traz benefícios. Livra de castigo, de culpa, de punição. Está vendo como é perigoso, irmãs? É muito perigoso. Então, evitar punições e dá uma sensação boa. Quando você mente e se livra da punição, do castigo, dá uma sensação boa. E vicia. Você sabe que o vício, né? O vício tem questão de substâncias químicas, aquelas sensações. Vicia, misericórdia. Então, se algo dá errado, mentir faz com que a pessoa se safe. Então, pode começar assim. E eu li, né, essa autora do livro falou, que chega a um ponto, a pessoa mente tanto, que a consciência dela fica cauterizada com a mentira. Chega um ponto que a pessoa mente tanto, mente compulsivamente, que cauteriza. E ela não percebe mais, vai no automático. Ela não percebe, ela não tem mais consciência de que está mentindo. Irmãs, isso é verdade. Eu conheço uma pessoa que tem isso. E chega a ser até ofensivo para mim, porque ela me conta mentira, está na cara que é mentira. Fica ofensivo, irmã. Parece que eu sou tonta. Será que ela pensa que eu sou tonta? Que eu não estou percebendo que é uma mentira isso aí? Me ofende, irmãs. Me ofende. Mas ela não percebe. Para ela é uma verdade, de tão cauterizado que aquilo está na mente dela. Misericórdia. Que o Senhor quebre. O Senhor pode quebrar isso? Pode. Mesmo estando cauterizado. Irmã, se tem pessoas aqui nesse sentido, precisa procurar ajuda urgente. Porque vocês viram começando falando aqui da gravidade. Urgente. Pastoral, líderes, profissional. Precisa romper, curar isso imediatamente. Porque Deus não tolera isso. Em nome de Jesus. Então, sabe que uma mentira oculta, ela vai procriando outras mentirinhas. Procria. Então, tem que cortar pela raiz para não procriar mais. Outra situação, o vício da mentira pode ser construído pela rejeição. Quem passou pela rejeição pode adquirir esse vício da mentira. Sabe por quê? Porque uma criança, por exemplo, quando ela é rejeitada, ela acaba criando uma situação na mente dela, como se fosse real, para minimizar aquela dor da rejeição, do abandono. Então, ela cria histórias como se fossem reais. Historinhas que traz um certo alívio para aquela dor, porque quem gosta aqui de ser rejeitado, abandonado, excluído? Então, a criança cria uma historinha para amenizar aquela dor terrível.
E aí começam as mentirinhas. E aí o cérebro passa a entender que é legal mentir para criar uma sensação de realização, de satisfação. Vicia nisso também. O nosso cérebro, irmãs, ele precisa entender as coisas. Ele quer entender e ele precisa de respostas aceitáveis. Por isso que diante de dor, de abuso, de estupro, de abandono, de ausência, de ofensas, o cérebro vai buscar explicações aceitáveis para aquela dor. E aí acabam surgindo as mentirinhas. Ele cria um caminho através da mentira para gerar uma falsa realidade. Misericórdia. É aí que o ciclo começa, do vício. Outra questão, existe também as pessoas que usam máscaras, as mascaradas. Um exemplo, às vezes até dentro da igreja, infelizmente. Aqui tem uma postura, um linguajar crentez, para parecer espiritual, mas lá fora, em outros ambientes, tem um linguajar equivocado, que não condiz com a palavra de Deus, um comportamento que não condiz com a palavra de Deus. Tem pessoas que no trabalho é uma lady, educada, dócil, e em casa é bruta. É bruta. Então, máscaras também é um jeito de mentir. Mentira. Não pode. Conhecem alguém assim? Eu conheço. Conhecem? Eu conheço. Já fui enganada. Viu, irmãs? Que Deus nos dê discernimento para entendermos essas pessoas e ajudá-las. Elas precisam de ajuda. Não é para ter raiva, afastar. É ajudar, orar, chamar. Vem aqui. Entendeu, irmãs? Temos que amar essas pessoas, ajudar. Por isso que você está aqui aprendendo. Você vai ajudar a gente, em nome de Jesus. Amém? Algumas mentiras mais comuns. Eu não sei se vocês estão recebendo uns papéis aí, porque eu quero que vocês anotem para trazer consciência. Porque quando fala assim, lá em casa você faz, às vezes esquece por causa da correria. Então, anota aí, irmãs, eu vou falar algumas coisas e você não pode colar da irmã do lado. Olha no seu papel, foca no seu papel. Você em casa quiser fazer, faça também. Olha para a sua folhinha, tá? E responda com sinceridade, não pode mentir. Tá bom, irmãs? Vai colocando assim, fazendo um quadradinho para ver se tem a ver com você. Né? Anotem aí algumas mentiras mais comuns. Vamos lá, vamos começar. 1, ir no shopping, ir na loja, comprar um monte de coisa, chegar em casa, deixar no porta-mala, entrar dentro de casa com uma sacolinha só, sendo que você comprou 10. Aí você deixa 9 no porta-mala, entra com uma, aí o marido fala, oi amor, comprou alguma coisa? Comprei só isso aqui. Né? Só isso aqui, comprei essa coisinha aqui. Não gostei de nada. Né? Só comprei só isso. Vai se identificando aí, irmã. Espírito Santo de Deus, traz à tona, traz arrependimento. Né? E aí o marido dorme, você vai lá no porta-mala, pega tudo, volta, enfia, soca tudo nos armários. Né, irmã? Rapidinho, para o marido não ver. Vai falando aí, irmãs. Outra coisa, vocês conhecem gente assim? Irmãs, misericórdia. Outra, diz para o marido que ganha um valor, mas ganha mais. Tem gente que faz isso. É feio, né, irmã? Tem gente que fala que ganha tanto, mas ela ganha mais. Marido ou filho pergunta se tem dinheiro e você diz que não. Não tenho. Alguns exemplos do cotidiano, tá, irmãs? Fazer coisas, ir em lugares ou se relacionar com pessoas que marido ou os pais orientaram para não fazer e você faz e mente dizendo que não fez. Isso é mentira. Mentir sobre o horário que saiu e chegou. Já viu, irmãs? Eu já fiz isso, irmãs, vou confessar aqui. O trajeto demora 40 minutos.
Aí a pessoa te liga na hora que você está entrando no carro, na garagem. Você vai demorar? Não, 5 minutos eu estou aí. Quem fez isso já, irmãs? Você já fez, né, irmã? Né? Demora 40 minutos para chegar. Não, eu estou entrando, 5 minutos eu estou aí. Mentira. Mentira. Contar uma versão falsa ou aumentar a história só para se favorecer. Por exemplo, né? Hoje eu fui numa tarde lá, falei para um público de 500 mulheres. Tinha 200. Só para quê? Para me favorecer. Mentira, parecer, né? Importante. Tem gente que aumenta a história só para se achar. Eu conheço uma pessoa, né, sobre essa questão de se favorecer, né, que eu conto uma história para ela, falo, nossa, hoje eu vi uma notícia, tal, assim. Eu sei. Só que ela não sabe. Eu sei, sim, eu vi. Você viu? Eu vi. Então, aí você, para pegar no pulo, falar de uma coisa específica. Você viu aquele negócio? Aí a pessoa dá uma resposta toda enrolada, aí fala, não, desculpa, não entendi direito, eu confundi com outra coisa. Mas se você não aperta, ela sai como, eu sei disso também. Não é só você que sabe, eu também sei. Eu também sei. Já viram gente assim? Tem bastante. Ou então você fala que visitou um lugar e a pessoa, sim, eu já fui, eu conheço, eu viajei para lá também. Aí você faz uma pergunta específica do local, a pessoa se enrola para responder, responde errado. Aí no final ela fala, eu confundi de lugar. Não, porque quando você aperta, eu confundi. Se enrola mais ainda na mentira. Mente 2 vezes. Misericórdia. Outra coisa, anota aí, irmãs, mais uma opção. Mentir sobre lugar que trabalhou em entrevista de emprego. Mentir que fala inglês fluente quando fez só 6 meses de inglês. Tem. Que já trabalhou em determinado lugar e que já fez aquele trabalho específico só para conseguir a vaga. Tem. Mentir para marido para esconder os erros dos filhos. Tem, viu? Esconder os erros dos filhos. Aí mente para o marido, mente para o chefe. Mente para não pagar dívida. Dizer que jejua, ora, lê a Bíblia só para aparecer. Todo dia eu oro, jejuo, leio a Bíblia só para aparentar a espiritual, só que não. Fingir que gosta da pessoa ou inventar mentiras para ser aceita. Agradar a pessoa na frente e por trás falar mal dela. Está vendo esses exemplos? Irmã, vamos parar por aqui. A lista é enorme, mas não vai dar tempo. Então, nós falamos aqui de 12. Quanto será que deu aí para você? 11? Brincadeira, irmãs. Ninguém respondeu isso. Né? Ai, Senhor. Cuidado, irmãs, cuidado. Está vendo esses exemplos aqui? É cotidiano. Fica atenta, irmã, porque Satanás, ele é sutil. Ele pega essas coisinhas assim do dia a dia, ele vai trabalhando, isso vai se enraizando, e vai ficando, você vai achando normal. Não é. Vamos quebrar isso agora em nome de Jesus, sermos mulheres verdadeiras. Falarmos a verdade, mesmo que tenha consequências. Vamos assumir as consequências. Mulheres corajosas, de Deus. Amém? Cuidado para a mentira não se tornar uma psicopatologia. Psicopatologia é psico, relacionado aos estudos mentais, sofrimento mental. Sabia que a mentira pode ser também considerada como uma patologia? Sabe como que se chama? Mitomania. Diga assim, mitomania. É quem é doente na mentira. A consciência cauterizada na mentira. O mitômano ou mitomaníaco, ele vai ao extremo de mentir, de sustentar uma mentira, só para se beneficiar. E ele passa por cima de tudo. Então, misericórdia. Vamos para frente, que senão vai dar para falar das outras coisas. Irmãs, para ficar livre da mentira, precisa primeiro reconhecer. Eu estou mentindo.
Eu estou contando mentiras. Reconheça, abra sua boca e confesse. E se arrepender, pedir perdão para o Senhor, pedir perdão para as pessoas com as quais você mentiu. Anota aí, irmãs, anota aí para fazer lição de casa, para fazer depois. Vou escrever o nome das pessoas para as quais eu menti. E, irmãs, eu aconselho a você a corrigir. Pedir perdão e corrigir. Em nome de Jesus. Você precisa expor a mentira para o Senhor, confessar e verdadeiramente se arrepender. E abandonar isso, corrigir. Tá bem, irmãs? Estão entendendo até aqui? Diga amém, por favor. Vamos lá. Irmãs, já saia daqui de casa com o seguinte versículo na sua mente. João 8:32. E conhecereis a verdade, e a verdade te libertará. Diga assim, irmãs, eu conhecerei a verdade, e a verdade me libertará. Amém, irmãs? Amém? Outra coisa, leia Salmo 139 e fala aquele versículo: Senhor, sonda o meu coração e vê se tem algo errado em mim e me corrige. Sonda o meu coração e se tiver algo errado, fala, me mostra, me corrige, me leva para os caminhos certos e eternos. Amém, irmãs? Satanás, ele seduz, irmãs, ele seduz. Diga assim, promova a mentira e ela promova a mentira e ela te derrubará. Diga assim, promova a mentira e ela te derrubará. Sustenta a verdade e ela te libertará. É isso aí, irmãs. Coloca outra coisa para fazer em casa. Anote o nome de todas as pessoas, né, pelas quais você contou uma mentirinha. E ore, pedindo para o Espírito Santo te dar a oportunidade, o tempo certo, o local certo, o momento certo, para você pedir perdão para essa pessoa. Vai ser uma bênção, você vai ver, irmãs. Vai ser um momento abençoado. Peça depois perdão a Deus por causa disso. Depois você rasga essa folha, joga fora. Tá bem? Irmãs, vamos passar para outro assunto. Entenderam mentira? Vamos abandonar a mentira em nome de Jesus? Mentirinha também. Outra coisa, ciclo do perfeccionismo e da obsessão. Ciclo do perfeccionismo e da obsessão. O perfeccionismo, ele é movido pela obsessão de ser perfeito. O perfeccionismo, ele é movido pela obsessão de eu ser perfeita. Eles estão interligados. O que é ser perfeccionista? Perfeccionista é uma incessante busca pela perfeição. Exageradamente, uma busca exagerada pela perfeição em tudo, profissional e no dia a dia, no cotidiano. Ou seja, uma pessoa perfeccionista, ela impõe para ela padrões elevadíssimos. E ela sofre por causa disso. E faz quem está perto dela sofrer também. Então, por que ela faz isso? Por que ela faz isso? Para ter aceitação. Primeiro, para ela se aceitar. Ela quer se ver perfeita. Né? E ficar isenta de desaprovação. De rejeição. Então, ela faz isso. Para a pessoa perfeccionista, o que ela produz nunca é suficiente. Sempre precisa mais, sempre precisa mais. Ela está sempre buscando mais. E aí ela faz uma coisa e ela acha que não está bom ainda. Sofre. Diz assim, irmãs, todo excesso vem de faltas lá atrás. Faltas lá atrás geram esse excesso no presente. É triste, mas acontece. Um exemplo, a pessoa que passou fome, que teve escassez, fome, pode ir na casa dessas pessoas que não foram curadas ainda, que a geladeira vai estar entupida, os armários vão estar entupidos. Ela entra em pânico quando a geladeira está vazia, o armário está vazio.
uma neura, porque passou fome. Ela convida a pessoa para almoçar na casa dela, convida um casal, chega lá, você pergunta, nossa, vai vir mais 20 pessoas? Ou somos só nós dois? Aquele exagero de comida, né, para não faltar nada. Exagerado, exagerado. Então, como que pode acontecer? Por exemplo, na infância, uma cobrança exagerada, excessiva, pode gerar isso. Porque o pai, a mãe, sempre cobrou tanto, você tem que ser o melhor. Ah, mãe, tirei 9. Por que você não tirou 10? O que faltou para você tirar 10? Por que você não estudou mais para tirar o 10? Acontece. Então, a mãe exige que seja bom atleta, bom no esporte, bom no futebol, bom no inglês, bom, não pode falhar. Se ela tem uma neura com limpeza, essa criança não pode derrubar um farelo de bolacha no chão, no sofá. Aquela cobrança. Aí, a pessoa se torna uma pessoa viciada em perfeccionismo, em obsessão. O papel de mãe e pai é muito importante. A criança precisa errar às vezes. Nos erros também se aprende a criança. Deixa errar algumas coisas. Nós precisamos ensinar? Precisamos ensinar o caminho, corrigir, ensinar a aprender a não ser egoísta, a amar a Deus, a amar ao próximo, mas tudo com amor. O ensinamento é com amor. E não com essa cobrança excessiva, com cara feia, com gritos, com broncas. Amém, mamães? Amém. E se você cresceu debaixo dessa condição, também é possível ser curada com o poder da palavra de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Vamos pular para outra já aqui, senão não vai dar tempo. Outra questão. Criança que foi rejeitada ou abandonada. Outra coisa, pais perfeccionistas geram filhos perfeccionistas. Vamos que seja quebrado esse vínculo, né, esse ciclo, em nome de Jesus. Outra questão, crianças rejeitadas ou abandonadas. Também foi rejeitada. Essa criança, ela fica com uma sensação de que ela tem um defeito, que tem algo de errado com ela, algo de errado comigo. Por isso que eu fui rejeitada, abandonada. Ela não tem a capacidade, porque a criança, ela enxerga as circunstâncias de uma maneira muito diferente do adulto. Se ela não teve um acompanhamento, se ela não teve um cuidado, ela entende que o defeito do abandono está nela, e não na pessoa que a abandonou. Muitas vezes o erro é do pai, da mãe que abandonou a criança não tem culpa de nenhuma, mas ela se enxerga como a culpada. Eu fui abandonada porque eu não tenho valor, eu sou ruim, eu sou defeituosa. E ela cresce assim, se torna uma adolescente assim, uma jovem assim, um adulto assim. Em busca desse amor, desse afeto, dessa aceitação, dessa aprovação, essa criança, depois adolescente, jovem, até adulto, ela se esforça ao máximo para provar para os outros que ela é perfeita. E que quem abandonou ela, quem rejeitou, foi ele que errou. Porque eu sou o máximo. Veja tudo o que eu faço. Eu sou perfeita. Entendeu, irmãos? Vocês estão me entendendo? Então, por causa do abandono, da rejeição, ela se dedica ao máximo para provar que quem errou foram eles. Então, eu preciso ser o máximo. Eu não posso errar. Eles não aceitam errar. Quem tem isso aqui não aceita erro. E quando erra, sofre demais. Se corrói, se culpa. É uma coisa terrível para eles o erro. Terrível. Então, isso é um pensamento muito equivocado, sabe? Porque quem é perfeccionista, ele quer fazer. É errado. Porque nós precisamos entender que o nosso valor está em eu ser, na minha identidade. O meu valor não está nas coisas que eu faço, ou que eu adquiro, que eu tenho, que eu compro.
Eu não sou importante porque eu faço. Eu não sou importante porque eu tenho. Eu sou importante porque eu sou. Criatura, obra de Deus, joia preciosa do Senhor, projeto do Senhor. Eu sou feita à imagem e semelhança do Senhor. Deus sonhou comigo, Ele me projetou, me criou para um propósito, para missões aqui na terra. Por isso, eu sou importante. Eu sou filha do Deus Altíssimo. Eu fui adotada, eu fui escolhida. Deus me escolheu. A Sandra vai ser minha filha. Eu vou adotar a Sandra como minha filha. E ela vai passar a eternidade no céu comigo. É isso. Só que o perfeccionista, ele acha que ele tem valor porque ele faz. E faz exageradamente. Amém? Estão entendendo, irmãs? Quais os sentimentos que essas pessoas sentem quando elas erram? Olha só aquelas tortura emocional. Elas sentem ansiedade, pânico, taquicardia, falta de ar, desespero, angústia, opressão, insônia. Tudo porque errou. Você é perfeccionista? Porque se você tem o hábito de fazer e refazer a mesma tarefa, até acreditar que o resultado alcançado está bom o suficiente, pode ser que você tenha isso aí. É o que está começando. Tem que cortar. Tem pessoas que usam isso como num foco positivo, numa visão positiva. Sabe aonde? Em entrevista de emprego. Eu sou perfeccionista. Achando que é bom, só que não. Não é, tá bem? Não confunda bem feito com perfeito. Diga assim, não vou confundir bem feito com perfeito. Perfeito não tem ninguém. Ninguém. Não tem ninguém, só um nessa terra. Passou por essa terra, Jesus Cristo. Não tem mais ninguém perfeito. Não vamos fazer tudo perfeito, irmãs. Tira isso. Errou. Aceita. E toca o barco. Vamos para frente. Tá bem, queridas? Quais são as características de uma pessoa perfeccionista? Olha aí, vai anotando. Competitiva ao extremo. Precisam ser as melhores. Não sabe lidar com falhas ou críticas e correções. Sempre tem argumento. É centralizadora e tem dificuldade para delegar e trabalhar em grupo. Ela desconfia de todos, pois acha que só ela consegue fazer. E por causa disso se sobrecarrega. Outro, ela procrastina por medo de não obter o resultado perfeito. Ela atrasa as tarefas pelo alto grau de exigência. Outra, permanece na zona de conforto porque tem medo de falhar. Detalhista, inflexível aos seus erros e aos dos outros. Vive debaixo de culpa e condenação. E quem faz isso, culpa e condena, é Satanás. O nosso Deus nunca vem com o dedo na nossa cara para nos acusar. Não, Ele, de maneira amorosa, através do Espírito Santo, Ele nos convence do pecado. Ele não acusa, não condena. Outro, nunca está bom ou satisfeita com o resultado. Anotou aí? Depois você vê quantos. Quais são os prejuízos? Alto nível de estresse, diminui imunidade, fica suscetível a doenças, sujeita a crise de pânico, depressão, ansiedade, afasta de pessoas, porque ela se acha perfeita e as outras não são. Sensação de infelicidade, insatisfação, frustração, perda do prazer pela vida e risco de suicídio. Risco de suicídio. Conselho para romper esse ciclo. Não faça tanto esperando reconhecimento das pessoas, irmãs. Não faça esperando reconhecimento das pessoas. Só procure a aprovação do Senhor. Faça esperando a aprovação de Deus. Não das pessoas. As pessoas frustram, as pessoas decepcionam, as pessoas traem. Infelizmente. Outra questão, você é livre para errar e os outros também. Você é livre, nós somos humanos, erramos. Errei no passado, erro hoje, errarei amanhã.
Não se cobre tanto. Você pode ser rejeitada por pessoas. Você pode ser rejeitada até por pai e mãe, por pessoas próximas a você. Mas nunca se esqueça que Deus nunca te rejeitará. Nunca te abandonará. Isso está escrito na palavra dele. Pai e mãe pode me abandonar, Davi disse, mas o Senhor nunca me abandonará. Nunca. As pessoas podem se afastar da gente, mas Deus nunca se afastará. Se apega a isso. E aí ele vai colocar outras pessoas no lugar daquelas que te rejeitaram, que te abandonaram. Porque tem pessoas que são mais chegadas do que irmãos. Então, perder uma pessoa, busca Deus, Ele vai repor, eu te garanto. Aquela amiga saiu, te abandonou, te rejeitou, pai e mãe, busca Deus, Ele vai repor essas pessoas. Amém, queridas? Desde a criação do mundo, sabe o que Deus mais quer? Sabe o que Deus mais quer desde a criação do mundo? É que estejamos na presença dEle. Quando Ele fez o Jardim do Éden, Ele gostava do quê? De passear com Adão e Eva. De estar na presença deles. Na arca de Noé, o que Deus queria? Que o povo entrasse naquela arca, o povo todo, e ficasse na presença dEle. No deserto, o que Deus queria daquele povo? Que eles ficassem na presença dEle, debaixo do cuidado dEle. Isso é até hoje. O que Deus quer hoje é que você e eu estejamos na presença dEle, deixando Ele cuidar. Esse é o projeto inicial dEle. E vai se completar, sabe como? Eu e você na presença dEle, na eternidade, para sempre. Começou assim no Jardim do Éden, vai terminar assim, estaremos na presença dEle para sempre, eternamente. Esse é o projeto de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Sabe o que acontece quando você passa mais tempo com Deus? Irmãs queridas, a sua imperfeição é ofuscada pela perfeição de Deus. Quando você passa mais tempo com Deus, a sua imperfeição, ela é ofuscada pela perfeição de Deus. Amém, glórias a Deus. A graça de Deus, ela é maravilhosa, irmãs. Experimente, se arrependa verdadeiramente e você experimentará. Conselhos: não se cobre demais, nem cobre demais dos seus filhos, marido, funcionários, amigas. Lembre-se que ser perfeccionista é chato. É chato. Não se compare com outras pessoas. Não existe ninguém perfeito. Aceite que você pode errar e está tudo bem. Olhe o lado positivo das coisas. Olha sempre, o que eu posso aprender com isso? Sempre tem um lado positivo, inclusive nos desafios. O que eu posso aprender com isso aqui, que aconteceu comigo? Não estabeleça metas inalcançáveis. Não estabeleça metas inalcançáveis, porque você vai se frustrar. Não tema críticas. As pessoas podem discordar de você. E tudo bem. Está tudo bem. Ninguém é igual a ninguém. E se achar necessário, busque ajuda profissional. Tá bem? Prática, anota aí para você fazer em casa. Faça uma lista de erros e decisões erradas. Faça uma lista de erros e decisões erradas. Pede para o Espírito Santo, você ora e fala: Espírito Santo, traz à tona. Ele vai trazer. Porque Deus quer te corrigir. Ele quer te mudar. Então, na hora que você pedir: Senhor, mostra-me para que eu mude, para que eu viva de uma maneira que te agrada, para que eu possa corresponder às suas expectativas, Ele vai trazer. E aí você vai anotando no seu a sós com Deus, e depois você ora, entregando essa situação para o Senhor, se arrependendo, confessando. Por exemplo, você ora assim: eu vou fazer como Senhor, Sandra, eu me arrependo de ter exigido demais de mim, de ter exigido demais do Leonardo, meu filho, de ter cobrado excessivamente, Senhor. Senhor, eu peço perdão porque eu estou tentando preencher o vazio que existe em meu coração com coisas, com ações, e não estou te buscando para preencher esse vazio, então me perdoa.
Senhor, faça com que eu esqueça as coisas que aconteceram lá no passado, que eu perdoe aquelas pessoas. Tira o pecado dessas pessoas de dentro do meu coração. Tira, Senhor. E me faça viver de uma maneira que glorifique o teu nome. Que eu corresponda a todas as suas expectativas. Que eu seja sal, que eu seja luz. Essa oração, mais ou menos, que você vai fazer. Amém? Vamos para o último. Quanto tempo eu tenho ainda? Tá, assim. Agora o ciclo da culpa e da vergonha. Vergonha. Será que eu sou do interior, irmãs? Ciclo da culpa e da vergonha. Esta questão da culpa e da vergonha, irmã, é antigo. Desde o Jardim do Éden. Onde Deus chegou, depois deles desobedecerem a Deus, Deus chegou, o Adão já apontou o dedo para Eva. E ainda incluiu Deus na culpa. Porque ele falou, foi ela e quem me deu ela foi o Senhor. Então o Senhor também tem a culpinha aqui. Né, Adão? Né, Senhor? O Adão falando. A Eva já, eu não. Foi ela, a serpente. E assim vai até nos dias de hoje, gente. É culpa do marido, é culpa do presidente, é culpa do governo, é culpa da professora, é culpa da minha mãe, é culpa do meu pai. Nunca é culpa minha. É culpa dos outros. Né? Tem a culpa verdadeira. A culpa verdadeira é aquela onde você errou. Você cometeu falha. Né? Ou você cometeu um aborto, ou você traiu, ou você abandonou, ou você fez alguma coisa, você agrediu, é uma culpa verdadeira. E aí a pessoa não se perdoa nunca, porque ela errou. Precisa se perdoar. Tem que também a culpa falsa. A culpa falsa é uma culpa que você sente ilegitimamente, porque foi outra pessoa que cometeu, mas você sente a culpa como se fosse você. Isso é triste. Então, tem pessoa que sente culpa por tudo ela se sente culpada. Tem pessoas que são viciadas nessa sensação de sentir essa culpa. Eu trabalhei num lugar onde tinham várias pessoas e coisas sumiam lá dentro. Porque tem pessoas que também têm esse tipo de doença, E lá sumiam coisas. E tinha uma moça lá que, quando levantava a questão, falava, olha, sumiu tal coisa. Ela era a primeira, não fui eu, hein? Não fui eu. Mas ninguém cogitou a possibilidade de ser ela. Ninguém falou, ninguém deu alguma impressão de que estávamos desconfiando dela. Mas ela sempre, não fui eu, hein? Se justificando. Tem gente que tem isso, uma coisa. Não precisa ser assim. Então, a pessoa se sente culpada por tudo. Culpa por perda. Tem gente que perde um ente querido e fica sofrendo, achando que a culpa foi dela. Sendo que esse departamento de vida e de morte pertence só a Deus. É Deus que determina quem vai nascer, é Deus quem determina quanto tempo você vai viver, é Deus que determina quando e como e de que maneira você vai morrer. Não tenho culpa sobre isso. Não tenho. Eu conheci um homem que o filho dele, ainda criança, foi atropelado. Infelizmente, faleceu. E 10, 15 anos depois, esse homem ainda se sentia culpado porque ele não impediu aquele acidente. Era um homem triste, andava cabisbaixo, às vezes ele tinha um jeito estranho, ele parava, do nada ele começava a chorar, aí ele voltava a conversar, aí ele colocava a mão e chorava. 10, 15 anos depois. E tem pessoas que fazem isso depois do luto, porque acha que as pessoas vão olhar e vão julgar e falar, nossa, ela está bem, o marido morreu, o filho morreu e ela está bem. Então ela se preocupa com isso, das pessoas acharem que ela está bem. Então ela fica com aquele jeito sofredor, com aquela vitimização. Ou então para as pessoas ficarem com pena, com dó dela. Tem isso também. Irmãs, luto
um parênteses aqui. Luto tem um tempo. O luto precisa ser vivido, sim. Chorar, tem que viver o luto, mas um período. Não tem cabimento a pessoa ficar 4, 5, 10 anos sofrendo. Não tem cabimento isso. Procura ajuda. Então, a falsa culpa, já falei, né, quando as outras fazem, você se sente culpado. Por exemplo, o marido traiu. A mulher acha que ela é culpada. Foi o marido que errou. Foi uma falha, um pecado dele, só que ela acha que foi ela a causadora, por alguma uma questão. Essas questões de casamento, irmãs, precisa investigar direitinho. Antes de você se sentir culpada, tem que analisar toda a situação, com aconselhamento, para identificar a causa. E não se culpar imediatamente. Por exemplo, os pais se separaram quando a criança ainda era pequena. A criança pode achar que ela foi a culpada. Meu pai foi embora porque ele não me ama o suficiente. Por isso que em casos de divórcio, separação, precisa dar muita atenção para a criança. Precisa ficar atenta à criança, porque ela pode achar que ela é indigna de ter uma família feliz. E ela cresce com isso. Cuidado. Eu já tive com mulheres que falaram isso. Eu sou assim porque os meus pais me abandonaram, meus pais se divorciaram, então eu sou assim. Eu nasci para sofrer, para perder. Muito triste. As pessoas que foram adotadas, elas têm algumas, né, acham que foram rejeitadas. E ela também sente essa culpa. Eu tenho defeito. Por isso que me deixaram. E não. A questão, às vezes, está no pai e na mãe. Não tem nada a ver com ela. Deus tinha um outro propósito para essa criança. Todas as coisas acontecem com a permissão de Deus. Deus tinha um outro propósito para ela, outra família. Algumas pessoas que foram abusadas também se sentem culpadas, porque ela acha que ela instigou isso no abusador. Ela acha que o comportamento dela gerou esse abuso. Ela acha que ela se calou, ela aceitou, e aí ela fica com aquela culpa, corroendo por muitos anos. Mesmo que não seja real, a pessoa sente essa culpa. Aceitar a culpa imposta por outros, irmãs, também cuidado, eu já estou terminando. Aceitar a culpa que é imposta por outros, porque tem pessoas que aparecem na sua vida para te colocar para baixo. Então, ela vai te olhar e dizer, nossa, não lembra mais dos pobres? Nossa, você nunca mais me procurou? Você acha que eu já não sou aquela amiga tão boa mais para você? E aí você sente uma culpa. Porque aquelas palavras, fala, puxa, será? Uau, você agora está em outro nível. Eu estou inferior, então é por isso que você não está mais comigo. Cuidado com essas pessoas, não estou falando para abandonar. Você tem que administrar o seu tempo, o tempo que você vai passar com essas pessoas tóxicas. Não pode passar muito tempo. Você vai gerenciar o tempo que você passa com as pessoas tóxicas. Começou a entrar aquilo, começou a te fazer mal, pede licença, dá licença um pouquinho. Eu preciso sair, preciso fazer umas coisas. E sai de perto, porque é tóxico. Contamina. Anota aí, algumas características para a gente encerrar, das pessoas que sentem culpa. Culpa por não ser boa esposa, não ser boa mãe, não ser boa filha, culpa por não dar conta das tarefas da casa, culpa por trabalhar fora e não cuidar dos filhos, deixar na escolinha com os avós, culpa por ente que morreu, culpa quando o filho toma decisões erradas, falhei como mãe, culpa quando o esposo sai de casa, culpa por deixar sonhos, carreiras, estudo de lado por causa da família, culpa por não servir a Deus, culpa porque ficou doente e não cuidou da saúde direito, culpa por comer demais, culpa por dizer não ou impor limites, culpa por dar trabalho para as pessoas. Tem pessoas que precisam trabalhar essa crença de merecimento, como a doutora Débora disse na semana passada, porque essa coisa de dar trabalho para os outros é problema de culpa.
Eu tinha uma conhecida que, às vezes, de livre e espontânea vontade, porque eu queria dar carona para ela, eu chegava e falava, olha, eu vou te levar em casa. Não, eu quero te levar. E aí ela aceitava e no carro ela ia pedindo, desculpa pelo transtorno, desculpa por estar te dando trabalho. Para! Eu que quis te dar carona. Não foi você que pediu? Se eu não quisesse te dar carona, eu não dava. Mas aquela culpa, né? Aquela coisa, aquele constrangimento, misericórdia. Então é isso, irmãs. Anota aí, prejuízos da culpa, baixa imunidade, doenças psíquicas, depressão, tristeza, risco de suicídio também. E ativação de células cancerígenas. Misericórdia, né? Então, queridas irmãs, queridas visitantes, quero falar aqui para a gente encerrar. Tem circunstâncias nas nossas vidas que fogem do nosso controle. Eu e você não temos como voltar no passado e mudarmos o ambiente que fomos criadas. Nós não podemos voltar no passado e mudar, trocar as pessoas com as quais nós convivemos. Eu não tenho como mudar meus genes. Eu não tenho como mudar a personalidade que Deus colocou em mim. Eu não tenho. Mas eu posso, a partir de hoje, agora, já mudar meus pensamentos, mudar minhas atitudes, mudar meu jeito de falar, mudar meu comportamento. Eu tenho condição hoje de fazer essa mudança. O que ficou para trás eu não posso mais, deixa lá, aprende com os erros, aprende com seus erros, aprende com o passado, vai lá, questão de 10%, tira os aprendizados e volta com tudo para o futuro, e trabalha aqui, e voa, minha irmã. Voa, porque Deus tem grandes coisas para você, e você está presa em todas essas situações. Você acha, irmã, que é possível você ver algo de positivo no mundo, se você não vê algo de positivo em você? Irmãs, eu sei que às vezes tem coisas que são difíceis. Tem um provérbio espanhol que diz assim, que vícios, no começo, são como teias, mas depois de um tempo, eles se tornam cabos. Vícios, no começo, são fáceis de você eliminar, mas com o tempo, será mais desafiador. Então, age já, irmãs, para isso ser rompido. Eu creio num Deus que pode quebrar todo ciclo de vício emocional. Eu creio nesse Deus. Você crê também? Se você crê, diga amém, irmãs. Amém. Vamos orar? Vamos orar? Abaixe sua cabeça, irmãs. Vamos orar sobre tudo isso que conversamos. E que o Senhor nos ajude a romper todos esses ciclos ruins. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradeço por esse tempo de aprendizado, porque foi o Senhor que colocou no coração do ministério dessa igreja, de levantar esse assunto, porque o Senhor é um Pai amoroso, está sempre pronto e preocupado em nos ajudar. Ô Senhor, o Senhor está tratando nos nossos corações, na nossa mente, nessas tardes. E eu te louvo, porque o Senhor é um Deus tão tremendo, tão incrível, tão poderoso, a ponto de não termos condição de entender a tua grandeza. E o mais lindo de tudo isso é que o Senhor se importa conosco, que somos tão pequenas diante da tua grandeza. O Senhor nos ama, um Pai amoroso. Muito obrigada, Senhor, pelos aprendizados. Agora eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos ajude para colocarmos em prática, para te buscarmos, estarmos na sua presença, porque é isso que o Senhor quer, que estejamos na sua presença, e durante esse tempo na tua presença, todos esses ciclos, vícios, tudo que não procede do Senhor, saia da nossa mente, do nosso coração, e que possamos nos tornar mulheres segundo o teu coração. Que possamos viver de uma maneira que te agrade, Senhor. Nos ajude, porque o desafio é grande. Humanamente,
Muitas vezes será impossível, mas o Senhor pode, de uma maneira sobrenatural, vir e agir na nossa vida, Pai, através do Teu Espírito Santo. Então age com poder, e que possamos ouvir lindos testemunhos de vitória, para a honra e glória do Teu nome. Assim nós oramos no nome de Jesus, este que vive, que reina e que reinará para todos sempre. Amém e amém.